Mas todas as monarquias, elas são hereditárias? A gente Sim. pode dizer que sim. Bom, E qual que era o nosso tipo assim, de monarquia? Então, Se é que tem vários tipos diferentes. você tem alguns tipos diferentes, né? A predominante é hereditária. Então, geralmente você tem alguma missão religiosa da igreja a ser cumprida e você foi um cumpridor dessa missão honrosa e você ganhou o território. Ou, através de algum rei, você se transforma em duque e o rei te cede terras. E o ducado geralmente é uma terra bem ampla, quase que se fosse um país independente, mas ele ainda serviu a um rei. E o rei é que tem a unção religiosa. Ou você também é uma monarquia eleita. Existiu isso durante... por exemplo, a Polônia sempre teve reis eleitos. Não sei se funcionou muito bem para a Polônia. Foi sempre um território muito invadido, ou pelos os Romanov, não, mas também os Romanov. Os nazistas? Não, muito antes. Estou falando lá atrás. Estou falando antes do século XX. Né? Polônia tinha reis eleitos. Você tinha o próprio Vaticano, é uma monarquia absolutista. O Vaticano, os terras papais, são uma monarquia eleita, né? Não é hereditária, porque tem celibato clerical, o Papa não pode ter filho. Uhum. Então você tem uma continuidade aí ao menos da religiosidade, mas é uma religiosidade institucional que é transferida a cada conclave, né? Na morte de um Papa, e você tem um conclave e nomeia esse outro Papa. E o Papa é um rei absoluto. Olha só. Então é uma teocracia que a gente está lidando. Então tem alguns modelos, tá? As cristãs, vamos falar só das cristãs, porque tem também tem monarquia lá no Oriente Médio, tem monarquia na Ásia, aí são diferentes modelos, mas seguem mais ou menos os mesmos princípios. E Luiz, essa anatomia que você descreveu era a anatomia presente na nossa monarquia aqui no Brasil também. Sim. Como que funciona? Como que era a anatomia desse poder ali em 1824? Olha, 1824 é uma data importante, porque foi lá que o Brasil, na minha opinião, começa a se fundar como nação. Tem a sua independência 2 anos antes, 1822. No entanto, é 1824 em que você formaliza o Estado brasileiro. E em 1824 você também formaliza que você tem um rei, que você tem um imperador. Não é um rei, é um imperador. Foi uma decisão até bem específica, porque o rei ele pressupõe que ele tinha não somente um vínculo com a hereditariedade europeia, ou seja, você está herdando, então você um rei é um herdeiro, né? Assim, na prática. E aqui a gente estava nomeando um imperador, não só pelo tamanho territorial. Existia essa visão também que o Brasil é um território bem amplo. E na época nós tínhamos até mais do que tínhamos agora. E chegamos até ter, durante o João VI, nós tivemos a Guiana Francesa, era nossa. Ele invadiu a Guiana Francesa, conquistou o território para se rebelar contra Napoleão, depois de Napoleão ter invadido Portugal. Ele foi lá e invadiu a Guiana Francesa. Então, e tinha também a província Cisalpina. Cisplatina, desculpa, que era Uruguai. Então o Brasil tinha sempre uma natureza mais imperial, né, de expansão territorial. Então tem esse quesito. Ao mesmo tempo que tinha aquela visão de que, olha, um imperador é nosso e não é vinculado necessariamente à hereditariedade europeia. Então existia também uma moção de rompimento ali com o que vinha da Europa, ao menos no papel, né? Então, nosso país nasce em 1824 porque temos uma Constituição. E essa Constituição é que define tudo. E era a primeira Constituição do Brasil. E foi exatamente a separação de poder. O território, até então, a propriedade das terras era toda da família. Era toda a família Bragança, né? O modelo absolutista é arbitrário. Então, as pessoas não tinham, de fato, direito à propriedade, a não ser que tenham sido concedidos. Né? Como o caso das capitanias hereditárias, né? Que algumas funcionaram e perpetuaram aí na mão de algumas famílias, outras não funcionaram e foram devolvidas, né? As terras devolutas, né? que chamou-se. Ou seja, devolveu para o Estado. E o Estado quem era? O Estado era o João VI, era a família Bragança na época. Então,
o que você tem aí com uma nova Constituição? Você tem aí a proteção do direito à propriedade do indivíduo. E você tem também a concepção não do súdito. Na Constituição de 1824 está lá, o cidadão brasileiro. Então você já cria um conceito de cidadão. E o conceito de cidadão, ele está vinculado à ideia de nação. Ao passo que, eu preciso explicar isso. Por favor. É muito importante essa distinção. E quem entende isso vai entender melhor o que foi essa transição de monarquia tradicional para o que nós, de fato, tivemos aqui no Brasil. Nas monarquias tradicionais, o território era da família. O território era da família. O conceito de cidadão era uma coisa revolucionária. O conceito de cidadão ele é contra até a visão de que o território, a terra, pertence a uma família, porque ela é a que domina, porque ela é a que dominou no passado e agora herdou, etc. Então, se você olhar o mapa da Europa, vários reis cristãos eram arbitrariamente bons ou alguns arbitrariamente maus. Na ausência de uma constituição ou de uma carta, um charter, como diz os ingleses, quem está no território está meio vulnerável a um rei bom ou a um rei ruim. Isso pode ser limitado através de uma carta ou uma constituição, ou se não tem carta, o rei não tem poder ilimitado. E ao mesmo tempo, o que você é dentro desse contexto? Você é um mero súdito. Né? Você é um súdito e você serve ao dono daquele território. Então a Europa foi mapeada em torno de territórios que eram propriedades privadas dos reis. E depois os reis dotavam os duques, dotavam os condes, dotavam os marqueses, os condes, os barões. E aí você tinha a propriedade privada vindo do rei. O rei que entregava a propriedade privada, dotava os títulos, e os títulos vinham com um dote de terra. Isso de acordo com as preferências dele, era totalmente arbitrário. arbitrário. Claro que você, ao longo do tempo, você formaliza uma corte, você formaliza rituais, experiências e tudo conforme acaba se institucionalizando uma prática. No entanto, nada impede que o rei vá lá na maioria dos casos, né? Então, você imagina que a propriedade privada só existia para aqueles que vinham o que era aristocracia. Né? Essa aristocracia era criada por quem? Geralmente, ou você era um grande empreendedor, um grande fazendeiro e tinha um dote de terra e era importante a sua produção para o bem do reinado. Então ele dotava de terras esse fazendeiro para que ele continuasse produzindo para o todo. Né? Então o dote que ele pagava de volta ajudava na alimentação, etc. Ou você era um líder militar. Você era um líder e muitos dos militares eram pagos por terras. Isso vem desde o Império Romano. O legionário era pago com parcelas de terra. Né? O soldado legionário. Depois inventaram moeda, inventaram a forma de ouro e outras trocas que existiam no sal, ouro, prata e tudo mais virou a moeda corrente quando eles pararam de dar terras. Mas então a terra era, como se diz, era a liberdade, era a terra, né? Era como um pedacinho de liberdade. Tinha até um termo que falava assim, me dê uma pena e eu sou um poeta, me dê uma espada, eu sou um guerreiro, me dê terras, eu serei um rei. Esse é um termo bem antigo. Mas, enfim, então, voltando atrás aqui imagine você estar aqui, não no século XIX, que é quando o Brasil nasce, mas no século XVIII. No século XVIII, se você não recebesse um dote de terra, você não era servil a quem tinha terra. E para você receber um dote de terra, ou você era um militar, ou você era o clero, que tinha várias igrejas e as terras deles eram terras quase que da igreja, ou você era um aristocrata que produzia para o bem comum e aquela produção sua pagava o seu dote de terra. Então, você tinha que estar dentro desses canais para ter propriedade privada, ou talvez, claro, depois você tinha a venda dessas propriedades que depois eram adotadas, cedidas de algum conde ou de algum barão, era cedido para alguém que comprasse aquela terra de você, e quem monitorava a compra e venda de terras era a igreja. Então você via que todo o sistema era simbiótico entre a igreja como sendo o grande cartório, né?
não no sentido pejorativo, tá? Sim. No sentido aqui de prática. Quem né? chancela aquela Quem prática? chancela, quem registra mortes e nascimentos, casamentos, compra e venda de terras. E era, de fato, a administração pública local, era a igreja. Então, nesse contexto, a Constituição que prevalecia até a Constituição do Brasil era a Constituição portuguesa. E a Constituição portuguesa era a Constituição absolutista. Né? Você não tinha essa separação de poderes, o parlamento, você não tinha representação da população. Tinha, sim, os deputados também, não podemos dizer que não tinha. Tinha também democracia, né? Mais limitada, mas não tinha tanta separação de poderes, tinha mais poderes concentrados no rei. Ainda tinha o território ainda visto como um território do rei. Então, veja que quando nasce a ideia de nação e com ela o conceito de cidadania, você precisa de um novo conceito de país. Né? E o novo conceito ele brota com essa Constituição. Então, a Constituição ela já no que consideramos hoje o Estado moderno. Ela já nasce como sendo projeção do Estado moderno. E o conceito de nação está vinculado ao que era o tradicional. Então, no caso do Brasil, teve uma síntese. Porque nascia uma nação com o conceito de súdito, com constituição própria, separação de poderes e tudo mais. No entanto, ele abraçava toda a historicidade e toda a tradicionalidade que existia até então. Então ele não falava assim, acabou o velho regime, viva agora o novo, o Estado Novo. Não foi bem isso. Foi a síntese de dois movimentos. Um movimento por ter uma nação e um movimento antigo de tradicionalidade para se manter o país íntegro, ainda com referências mitológicas medievais, que foi o período onde formou-se os reinados cristãos na Europa. Então é isso que o Brasil é a síntese dessas duas vertentes. E isso é muito importante destacar, porque você veja na França, por exemplo, a bandeira francesa, até a Revolução Francesa, e a França, e a própria França, era propriedade do rei francês. A partir da Revolução Francesa, ela vira terra de ninguém, vira uma república. E vira... aí tem uma Constituição de 1789, acho que 93, que veio uma nova Constituição, não me lembro, mas vem aí a Declaração dos Direitos do Homem e tudo mais. Então isso vem com essa visão de nação e citoyen, né? Como dizia la nation française, né? Eu sou um citoyen français. Então ele nasce com aquela ideia, eu sou cidadão francês. Só que no conceito português e conceito Brasil, não precisou ter essa revolução de cidadania e de criação natural. Exatamente. E muito porque na fundação do país, a família fundadora sempre esteve envolvida no conceito de nação. Então eles já estavam envolvidos com essa visão. Então é isso que eu acho que é importante. Não que eles tinham conceito de nação lá no ano 1000, 1100, né, quando começa a nascer Portugal. Mas aquilo quando brotou, como a família sempre esteve envolvida, todos, né, os reis ali, em todas as etapas primordiais de Portugal, a nação portuguesa, quando ela se forma, né, com a ideia de cidadania e tudo mais, ela se forma dentro de uma visão de monarquia.